Irmãos e amigos, com muita alegria, nós meditaremos hoje no Salmo de número 138. Salmo 138. A congregação do Senhor Jesus permanecerá assentada e nós leremos o Salmo de número 138. Diz assim a Escritura: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis aí o teu povo, eis aqui o teu servo. Eis a tua palavra aberta, ó Deus, e não existe competência em nós, nem para o pregador falar, nem para o teu povo escutar. Nós somos carentes, ó Deus, do agir do Teu Santo Espírito agora. Senhor Deus, tem sido dias difíceis, dias de dor, dias onde a Tua palavra não tem feito muita diferença no meio do coração da igreja do Senhor. Ó Deus, que haja um despertamento para aquilo que o Senhor tem dito para nós. Senhor, que olhemos para a nossa história e enxerguemos a Tua boa mão, que isso nos faça alegres, ó Deus. Muda, Senhor, a angústia que tem batido a porta de tantos corações do nosso meio. Muda, Senhor, nós somos o rebanho do Teu pasto, e se o Senhor não nos acudir, como disse o texto, o que será de nós? Israel que o diga, se não fosse o Senhor por nós? Ó Deus, que se cumpra a Tua palavra, para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu creio que, devido à gravidade do meu chamado, às vezes as pessoas me veem como duro e como muito assertivo. Espero que não vejam com arrogância, mas eu não posso viver com meias palavras. Aquilo que a Escritura diz, ou eu vou fazer, ou eu vou viver para fazer. E não existe meio termo nisso. Então, o texto é incisivo e ele é determinante. A partir desse texto, você deverá olhar para a sua vida e servir as coisas que estão aqui, então, faça como está aqui. Vamos combinar assim? Se você vir as coisas do texto como elas estão aqui, coloque em ação o que está aqui. Se não, duas coisas. Diga para Deus: Senhor, eu quero ver. Ou, se por acaso esse texto não tiver nada a ver com você, se você veio aqui por engano, se nada disso te faz sentido, então, fica assim. Se realmente nada te falar, vai embora. Vai embora hoje, dizendo assim: olha, estive na igreja, Deus não me falou nada, Ele não tem nada para mim. Mas se por acaso Deus falar ao seu coração, tome uma atitude de mudança de vida. Flashback é onde se conta uma história no presente, se valendo de fatos do passado que são referenciais. E a vida cristã deve ser cheia de flashbacks. Por favor,
Lamentações 3, de 21 até 26. Lamentações 3, de 21 até o 26. Leamos, irmãos, todos a uma só voz, por favor. E quando você ler o texto santo, queira que ele faça sentido para você. Lamentações 3, de 21 até 26. Diz assim, juntos: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em... Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero olhar para trás e enxergar o que pode me trazer alegria, o que pode me dar compromisso com Deus, o que pode fazer com que a fé faça sentido na minha vida. Irmãos, isso tem que ser tremendo ao coração da igreja. O que isso faz sentido? Como esse texto? Por que eu estou aqui? Queridos, sabe quando está tão pesado e a dor está tão presente, lá na alma você não se anima mais nem a falar sobre aquilo? Traga à memória o que pode te dar esperança em Deus, e isso em silêncio. Algumas pessoas não vão entender o que você está dizendo, a maioria das pessoas não vai entender o que você está sentindo, mas existe um Deus que antes da palavra chegar à boca, ele já sabe toda. E se você não sabe direito o que está sentindo, ele sabe pelo que você está passando. Nós temos vontade de ser avaliados a cada momento e aliviados, como dizia o marketing do Doril, né? Tomou o Doril, a dor sumiu. E nós queremos que espiritualmente as coisas sejam assim. Você abre a boca e pronto, mudou tudo. Mas é interessante que nós caminhamos um tempo até a dor se instalar. Deus vai alertando o seu povo por 400 anos, e depois o povo quer alívio imediato. Não vai ter cativeiro, não vai ter nada. Irmãos, há algo que nós colocamos sentido na orientação das Sagradas Escrituras como imprescindível à vida do crente nos nossos dias. Por favor, Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações, súplicas e ações de graças. Irmãos, a nossa fé confessional, ela diz que as ações de graças, elas fazem parte efetiva do culto a Deus. Não existe culto a Deus sem ação de graças. E por que a ação de graças é tão interessante? Filipenses 4:7 vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Como é que o suplicante recebe essa paz que excede a todo entendimento? O suplicante entra na presença de Deus e diz assim: Senhor, esse é o motivo da minha ansiedade. Essa é a minha ansiedade. Senhor, é isso aqui, olha, isso está me machucando muito. Nós entregamos para Ele o caminho. E aí, nós, conosco mesmo, num solilóquio, você diz: pelo que devo agradecer? Senhor, realmente, está acontecendo isso aqui comigo hoje, mas já aconteceu de um livramento do Senhor em coisa parecida assim. O Senhor já fez grande coisa assim. O Senhor já fez muitas coisas grandes na minha vida. Então, você não só pede, mas você rememora o que Deus já fez na sua vida. Esse é o exercício bendito de você trazer paz ao seu coração, pelo meio de graça da oração e pelas ações de graças que te colocam numa posição de gratidão. Porque quando nós abrimos a boca para orar,
Deus já tem um crédito extraordinariamente impagável para nós. Queridos, o agradecer acontece então quando nós paramos para lembrar e valorizar coisas pelas quais nós devemos agradecer. Por favor. O agradecer acontece quando nós paramos para olhar para trás e valorizar o que nós já recebemos. Irmãos, há pessoas que têm prazer imenso com compras. Imenso. Há pessoas que têm prazer imensos com plano, sempre querendo ter, e isso as move. Mas as Escrituras dizem que a felicidade passa por agradecer. Não é aquela coisa louca dos nossos dias de ter. Não, pare tudo, agradeça, olhe para trás, traga à memória o que Deus já fez pela sua vida, e aí vai ter alegria de verdade. Por favor, aprenda isso hoje com o texto sagrado, aprenda isso, veja a sua história para render graças ao Senhor mediante certezas. Por favor, veja a sua história, pare para render graças ao Senhor mediante a certeza. A primeira delas, a certeza das misericórdias de Deus, da verdade de Deus, da palavra de Deus e da glória de Deus. A primeira verdade, isso aqui é verdade absoluta. A misericórdia de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus e a glória de Deus. Pare tudo para olhar isso, mas isso na sua vida. O breve catecismo, ele faz a pergunta 53. Qual é o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. Nós vamos parar com a brincadeira de só Jesus na causa? Vamos parar? Nós estamos usando jargões infelizes, né? E colocamos o santo nome de Deus. É só Jesus na causa. O negócio. A pergunta 54 diz assim: o que exige o terceiro mandamento? O terceiro mandamento exige o santo e o reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Pergunta 55. O que proíbe o terceiro mandamento, então? O terceiro mandamento proíbe toda a profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Ouça, o terceiro mandamento proíbe toda a profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Portanto, se eu não faço Deus ser reverenciado, zelando pelo nome dele, se eu não uso o que eu tenho, que Deus me deu, à disposição para dar testemunho, honra e glória a Deus, eu estou errado. Tudo que Deus me deu. Irmãos, eu vinha no carro pensando nisso. As pessoas querem viver muito. É um negócio interessante, né? Às vezes, as pessoas vão vendo como eu, no retrovisor, os anos que vão ficando, e aí as dores aparecem. E as pessoas começam a reclamar das dores. Aí você pode perguntar à pessoa, porque existe uma outra possibilidade, é só ela morrer. Né? Então é o seguinte, ou você vai sentir dores, ou você morre. Não, pastor, eu quero viver. Bom, então, com o passar do tempo, as Escrituras dizem que as dores virão, os moedores cessarão, as filhas da música não serão tão precisas, chegará a escuridão dos olhos, e as dores. Então, nós queremos viver muito. Qual é o fim da nossa existência? Glorificar a Deus. Aí Deus te dá tudo para quê? Para que você o glorifique e o honre na presença de todos. E aí nós cantamos, né? Que eu te exaltarei na presença dos reis, eu cantarei louvores. É com base nesse salmo. Mas e aí? Está funcionando? Porque o motivo para você viver é glorificar a Deus. Mas se você não está glorificando a Deus, como é que fica? Davi está de volta ao saltério. E para dizer ao Israel de Deus que ele tem um compromisso pessoal e forte. Qual é o compromisso de Davi? Segundo o Salmo 138. Senhor, eu vou te render graças de todo o meu coração. Eu vou empenhar tudo aquilo que eu posso nisso.
Mas por que Davi está fazendo isso? Ele está fazendo uma campanha dos 318? Ele está querendo colocar Deus na parede? Ele está querendo conquistar uma bênção? Não, irmãos. As Escrituras estão nos ensinando que o homem, segundo o coração de Deus, ele tem um compromisso em render graças. Meus irmãos, nós tivemos um culto de ação de graças na igreja quinta-feira. Sabemos das chuvas, das pessoas que trabalham, sabemos. Mas muitos no mundo inteiro param para aquilo que se chama Thanksgiving, dia de ação de graças. A igreja vem perdendo o pensamento de ação de graças. Por favor, com toda honestidade, veja-se agora cantando um hino diante do seu chefe. Bom, você vai lá no Palácio do Governador, na Praça da Liberdade, e aí você vai cantar um hino lá na frente do palácio. Davi está dizendo assim: eu prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Na presença dos poderosos eu te cantarei louvores. No verso 2, então, ele está afirmando que ele se prostrará para quem quiser ver. Irmãos, eu estava pensando, agora os sermões estão sendo gravados, estão sendo colocados na internet, e esse vai para a internet. Irmãos, eu tenho admiração pelos muçulmanos. Tenho. Dá o horário, eles colocam o tapetinho, se voltam para Meca e oram ao seu Deus, aonde eles estiverem. Por favor, você pode ler comigo o verso 2? Pode ler comigo? Prostrar-me-ei para o santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificar-se acima de tudo o teu nome. Daniel foi preso e jogado na cova dos leões porque ele fazia as suas orações voltado para Jerusalém todos os dias no mesmo horário. Irmãos, Deus é rotineiro. O sol nasce e se põe todos os dias rotineiramente. Deus ama rotinas. Você gosta de rotinas? É o pecado que habita em você. Então, rotineiramente, irmãos, nós deveríamos ter esse compromisso de exaltação de Deus onde estivéssemos. Vocês fazem ideia o quanto é tremendo? Você está no meio de um restaurante de 2.000 pessoas e aí você abaixar a cabeça com a sua esposa e fazer uma oração sem se preocupar com quem está ao lado, mas porque você tem um compromisso com o seu Deus. Davi, esse homem é um homem segundo o coração de Deus. Pastor, por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tem um compromisso com a magnificação do Deus que ele provou na sua história. Davi tanto recebeu, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas, irmãos, então, por causa da tua misericórdia, da tua verdade, pois exaltaste o teu nome e tua palavra acima de todas as coisas, na versão da NVI. Davi provou tanto da misericórdia de Deus. Davi era um eleito assim, eleito com todas as prerrogativas do ser humano normal para ir para o inferno. O que Davi fez? Bom, contudo, este homem foi arrancado do inferno para o reino do Filho do seu amor, por misericórdia em Cristo Jesus. Davi sabe que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Diácono André ora aqui e diz assim: Senhor, nós somos errados. Elaine ora ali: Senhor, nós somos o vermezinho de Jacó. Nós somos isso, irmãos. Agora, a valorização do que Deus fez por nós. Irmãos, nós vamos chegar num salmo que fala sobre perdão de pecados. Eu acredito que nós temos que mudar alguma coisa com relação à confissão de pecados. Irmãos, nós temos pedido perdão por pecados assim, como se a coisa fosse banal. Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Sabe aquela reza que não faz o menor sentido, você não está arrependendo coisa nenhuma dos seus pecados? Não, Senhor, graças,
porque eu não vou para o inferno, porque o Senhor me perdoou em Cristo Jesus. Eu posso lembrar que eu merecia o inferno e o Senhor me deu vida. Irmãos, lembra que eu falei a respeito da dureza e da tenacidade para colocar as coisas? Minha irmã, você tem medo de morrer? Meu irmão, você tem medo de morrer? Porque quem tem medo de enfrentar a morte é porque ainda não tem certeza do perdão dos seus pecados. Você tem certeza do perdão dos seus pecados? Então você tem que agradecer por isso, com tudo que você pode. Ou você é o tipo de gente que só olha para as bênçãos materiais do aqui e agora. É o pragmatismo evangélico. O que Deus está fazendo agora? Não. Essa não é a nossa visão bíblica reformada. Quantas bênçãos diz e quantas são? Senhor, ações de graças por tudo que o Senhor tem feito. Irmãos, sabe o que é experimentar a verdade de Deus pelo magnificar do seu nome e da sua palavra? Você já provou do Deus que honra o seu nome, cumprindo a sua palavra por você? Irmãos, a primeira etapa da vida do crente é o seguinte. Salmo 1, nós cantamos o Salmo 1 na liturgia, não cantamos? Quão bem-aventurado é o varão que não anda em ímpia sugestão. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita. Essa é a diferença do homem do Salmo 1. Não, pastor, eu sou crente. É mesmo? Como é que está a sua leitura da Bíblia? Eu não sei nem onde anda não, mas... né? Então, a primeira etapa é o seguinte, medite nas Escrituras. E aí, meditando nas Escrituras, diga assim, Senhor, eu quero que isso se cumpra na minha vida e através da minha vida. A fé colocada em prática. Senhor, eu quero que isso faça sentido, quero viver isso aqui. Irmãos, eu passei a anotar em uma Bíblia datas, dizendo assim, tal dia isso se cumpriu. Tal dia isso se cumpriu. Minha irmã tem lúpus, uma doença autoimune. E ela ligou e disse assim, Joe, eu queria tanto ser mãe. Falei, Shelley, a Bíblia diz que o Deus que nós servimos abre a madre e fecha a madre. Vamos orar? E eu anotei. No Cântico de Ana. Cântico de Ana. Está lá anotado. A Bíblia está soltando os pedaços já, de tão velhinha, mas aquela é mais preciosa que tem. Ontem eu abracei meu sobrinho, fazendo 6 anos. Depois que ela teve a criança, veio o diagnóstico de lúpus. Sabe qual é a possibilidade de uma mulher que tem lúpus gerar? Nenhuma. Então é o seguinte, Senhor, eu quero exaltar o teu nome, porque segundo a tua vontade, o Senhor cumpre a palavra que o Senhor diz para o seu povo. Mas isso tem que ser verdade na sua vida. Senhor, eu te amo, porque eu posso confiar nas Sagradas Escrituras. Não é porque o Senhor faz aquilo que eu quero na hora que eu quero. Porque tem crente também o seguinte, ora, se Deus não fizer aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, ele fica de bico com Deus. Né? Ao lembrar das suas orações respondidas, lembre disso. Irmãos, netos, vai chegar o tempo que os netinhos vão entender. Senta aqui, vovô vai contar a história para você das orações respondidas. Um dia desse eu fiz isso com o meu sobrinho e a futura esposa, que hoje é a esposa dele. Começamos a contar para eles como é que Deus respondeu as orações lá em casa, a respeito do casamento. As orações respondidas, Davi fala de ser alentado na força da sua alma. Ele quer dizer com isso, o Senhor me deu força e coragem quando eu parei para lembrar do que Ele já fez na minha vida. Você quer ter força e coragem de Deus? Olhe para trás, rememore quantas orações respondidas, quanto socorro foi dado a você e à família. Caso contrário, você não estaria aqui. Se não fosse as misericórdias de Deus sobre a sua vida, você não estaria aqui.
Nós estamos terminando o ano de 2018. Você olha para trás e com certeza dá um aperto no coração, porque algumas pessoas queridas não estão mais aqui. Mas você chegou até aqui. Senhor, louvado seja. O Senhor me trouxe até aqui para a exaltação do teu nome e da glória. Então, Davi diz no verso número 3, no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Veja o verso número 4, por isso, Senhor, render-te-ei graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Então, render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem a tua palavra, porque eu vou pregar a palavra. Quando ouvirem as palavras. Irmãos, nós estamos encerrando o ano. Semana que vem já é dezembro. O quanto falamos para as pessoas a respeito das palavras da boca do nosso Deus? O quanto falamos? E quando eles ouvirem isso, quando os reis ouvirem isso, o que vai acontecer? Diz o verso de número 5, veja só. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Então Davi está dizendo assim, Senhor, eu tenho um compromisso de todo o meu coração de contar para os poderosos, que são as pessoas do nível de Davi. Senhor, eu vou contar para essas pessoas as palavras do Senhor, e a minha certeza é que as pessoas cantarão os teus caminhos, pois grande é a tua glória. Por favor, onde Deus te colocou, jovem, vou fazer mais um apelo para a juventude. Pastor, tadinho de mim, lá no FMG está uma coisa terrível, pastor, e só eu sou crente lá. Parabéns, é isso mesmo. Mas como, pastor? Deus te colocou lá para você florescer como carvalho de justiça. Pastor, lá no meu trabalho são 40 pessoas, só eu sou crente. As pessoas que estão no mesmo nível, as pessoas que estão no seu entorno, precisam ouvir da palavra desse Deus para cantar os caminhos desse Deus. No dia que você for objeto da glória de Deus para a salvação de uma pessoa, minha irmã, meu irmão, pare de querer mais, pare de só olhar para o hoje e querer projetos mirabolantes para o futuro. Olhe para a sua história. Será que Deus já lhe deu o suficiente, ou será que Deus vai ter que ficar te insuquindo até o final da vida? Qual é o testemunho que você tem dado por aquilo que você já recebeu? Isso dá alegria, irmãos, lembrarmos da nossa história, do que Deus já fez. Veja a sua história para render graças ao Senhor, mediante a certeza, agora, do quão excelso é Deus, e que Ele se apraz dos humildes. Se apraz significa Ele tem prazer nos humildes. Por favor, leia comigo o verso 6. Leiamos. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos... Irmãos, um dia desse eu fui convidado para um jantar. Puxa vida, que coisa! Os talheres todos, suplá, prato de sobremesa, tá? Que coisa especial, que coisa especial, que privilégio. Eu agradeci por tamanho privilégio, mas isso é algo inusitado, isso são privilégios. Eu preciso ter aquilo tudo para dizer assim, Senhor, muito obrigado. Não, aquilo é diferente. Senhor, muito obrigado pelo requinte, pelo mimo, pela coisa extraordinária. Mas, meu irmão, você pode estar querendo dar graças a Deus, então, por um SUV 0 quilômetro. Mas você sabe o que Deus está esperando de você? Senhor, muito obrigado pelo carro que o Senhor me deu. É simples, mas está aqui, ó, me leva para todo lado. E você está querendo algo mirabolante para poder agradecer a Deus. Não é isso. Vamos fazer o seguinte, você fez por merecer o simples? Você fez por merecer o simples?
E aí, quando a gente ouve falar, né, de merecimento, a gente chega a tremer, né? O nosso merecimento é um raio queimando de uma vez, né? Nosso merecimento é só esse. Então, nós temos que dar muitas graças e misericórdias, porque nem o básico do básico nós teríamos, irmãos. Nem o básico. Irmãos, o apóstolo Paulo, contemplando essas coisas, ele diz assim: se a nossa esperança está nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a igreja de Cristo está mirando nas mesmas coisas que o mundo está mirando, no aqui e agora, minha irmã, você pode ter certeza, você vai ser infeliz. Você quer ser feliz? Olhe para trás e veja, onde você saiu? Como Deus te trouxe até aqui? Está te faltando alguma coisa? Como é que é? Então, não finque as raízes aqui, não finque nos prazeres aqui. Gente, eu gosto muito de ter coisa boa. Gosto muito. Mas existe uma diferença muito grande de você gostar e colocar o coração nessas coisas. Porque aonde está o teu tesouro, aí também está o teu. Cuidado com os extremos. Nós não podemos ter tudo de bom nessa vida. Nós não podemos ter tudo de bom nessa vida. Deus não vai nos alimentar com isso. Irmãos, existia a festa da família, isso há uns 30, 40 anos atrás, né? Existia festas, né? E existia churrasco nas festas. E o povo todo andava muito por causa de um churrasco. Aí o churrasco começou a ficar mais comum nas casas. E agora, irmãos? Agora o sujeito vem lá com a picanha do gado Wagyu, 1.590, 1 quilo dessa picanha. Aí você vê uma propaganda assim, Angus Prime, dá R$800. Aí, você sabe qual é o fundo para a soberba do ser humano, para a vaidade do ser humano alimentada? Você sabe quando é que o sujeito para, quando ele vai alimentando o seu ego? Tem uma parada. É quente e fede a enxofre. Vou te dar uma dica. Aí alguém vira assim: pastor, mas Deus é dono do ouro e da prata. Ele é, meu irmão. Você não. Bota seu pé no chão. Por favor, o verso diz assim, o verso 6 diz assim: o Senhor excelso é Deus, você não. Pastor, mas eu sou filho do rei. Você é adotado, viu, em Cristo Jesus, viu? Você é adotado em Cristo Jesus, com todos os privilégios de um filho, mas menos. Deus não se agrada de quem quer ser tão grande, irmãos. Deus tem prazer em gente humilde, gente que sabe que depende dele completamente. Deus tem prazer nisso. Irmãos, tive o privilégio de voltar com a tia Aurinha. Ela deve ter falado umas 400 vezes que Deus é lindo. A gente roda, ela diz assim: Deus é lindo. E ela fala porque ela vive isso. Aí ela começou a me dizer do tempo que ela foi abandonada pelo marido, sabe? E ela dizendo assim: a matemática lá em casa não fecha, porque Deus me sustenta assim, 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 e Deus é lindo. É uma mulher que depende de Deus. Depender de Deus. Esse é o cristianismo. Cristianismo não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que Deus faz por nós, e nós entramos então nesse pacto da graça e usufruímos da simplicidade desse pacto. Matthew Henry, o grande puritano, diz assim: uma certeza bem firmada no céu e da felicidade, em vez de encher o homem com orgulho, irá torná-lo e mantê-lo verdadeiramente humilde. Meu irmão, minha irmã, ouvinte, Deus está te perseguindo
a sua conversão, seus olhos, sua esperança, seu prazer, está onde? Está aqui ou está no céu? 1 Coríntios 1, 29 e 30 diz que Deus escolheu coisas nesse mundo, coisas, né? Eu gosto da expressão coisa, né? Porque o sujeito já leva uma logo, né? Coisa fraca, louca e humilde. Você tem o prazer de se reconhecer coisa louca, fraca e humilde, mas escolhido por Deus? É isso que tem que te encher o peito de tremenda alegria. Só Deus é excelso. Olhe e louve. Aí você vai dizer assim: o meu Deus é. Veja a história para render graças ao Senhor, mediante a certeza de que Ele já foi adiante nas suas lutas. Verso de número 7. Leia comigo, por favor. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Não se sabe que luta Davi tenha enfrentado aqui, mas sabe-se que ele foi salvo e salvo pelo Senhor, é o que o texto diz. E Davi está imbuído então de contar a todos que foi Deus que salvou. É isso que ele quer no salmo. Então, Senhor, se eu ando em meio à tribulação, o Senhor me refaz a vida. O Senhor estende a mão contra a ira dos meus inimigos. Quem é que me salva? É a tua destra, Senhor. É a tua destra. Meu irmão, você se orgulha de contar para as pessoas que você foi salvo por Deus em Cristo Jesus? Você tem prazer de ser chamado de maluco? De vez em quando, né, tem algumas enquetes, alguns trabalhos de grupo, e aí aparece um cristão que diz assim: a minha maior alegria é ter sido salvo por Cristo Jesus. Todo mundo para. Você teria coragem de fazer isso hoje? Meu irmão, o que lhe salva não é sua arma, não é o seu braço, não é a sua inteligência, os seus amigos, a sua network. O que nos salva? Senhor, é a tua destra fiel. A tua destra, Senhor, é que me salva, a tua mão direita. O quanto você já sabe que foi salvo por Deus? Quantas vezes? Meus irmãos, no gabinete do aconselhamento tem algo extraordinário. Uma das lições do aconselhamento, a pessoa, quando ele chega no aconselhamento, ele tem um caderno. E no caderno, as lições vão sendo anotadas. E uma das lições é parar e listar qualidades que tem e listar coisas extraordinárias que Deus já fez. A pessoa, ela vai mudando, porque normalmente quem está mergulhando só para pensar em coisa ruim, em coisa que não deu certo, em coisa que não vai para frente. Pare com isso. Senhor, se eu ando em meio à tribulação, é o Senhor. Por quê? Quantas vezes o Senhor já me tirou das tribulações? Senhor, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. Quem me salvou e quem me salva é o Senhor. Queridos, o verso de número 7. Quem pode refazer a vida? Se eu ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Irmãos, eu tenho um prazer, hoje, bendito, ser pastor. Eu acredito que Deus pode refazer a história de todos. Eu acredito que não existe caso perdido para Deus. Então, por favor, por que Davi está dizendo assim? Porque Davi foi lá no fundo do poço e ele disse: Pai, tu me refazes a vida. Lembra do passado, do que Deus já te fez? Tenha certeza para o hoje, porque se Deus já fez no passado, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Se Deus já fez no passado, Ele não vai continuar. Irmãos, veja a sua história, meu irmão e minha irmã, para render graças ao Senhor mediante a certeza que Deus fará até o fim. Leia comigo o verso 8. Por favor, leiamos. O que O Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O que concerne a mim, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Dá uma olhada no verso, por favor. O que me concerne, levará a bom termo o Senhor. Esse final é glorioso, porque o salmista está dando um testemunho crasso, límpido e forte. Ele está dizendo assim: Deus não vai me deixar morrer na praia. Eu não vou perder tudo que foi construído até agora. É a mesma visão do apóstolo Paulo, quando ele diz: eu estou plenamente certo que aquele que começou, termina a boa obra. Meu irmão, você tem lamentado por aquilo que você não tem? E esquecido de dar graças por aquilo que você tem? Eu vou repetir. Você tem lamentado por aquilo que você não tem, esquecendo de dar graças por aquilo que você tem? Olha, nós temos direito de duvidar das pessoas. Nós temos direito de duvidar do governo até que ele seja estabelecido, comece a rodar. Nós temos direito de duvidar de tudo. De Deus, não. Quando é que Deus te deu motivos para você sonhar que Ele não cumprirá a sua palavra para com você? Bom é a alma que espera pelo Senhor. Qual é a certeza de João 6,37? Aquele que meu Pai me dá, este vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma. Tenha certeza que a graça sobre a nossa vida não é anatemizada como creu a igreja romana. Não, mas se nós falarmos para as pessoas que elas estão com a segurança da salvação, que é só a graça, elas vão parar de trabalhar. Não. Quem tem preguiça e letargia não são os cristãos. São aqueles que pensam que são cristãos. Porque quando nós paramos e olhamos para a nossa vida e vemos essa mão bendita que nos trouxe até aqui, é um amor tão grande que nos constrange, queridos, que você diz assim: eu quero fazer um pouco para esse Deus que fez tanto pela minha vida. Eu não posso cruzar os braços. Então nós não fazemos por obrigação, nós fazemos por aquilo que se chama amor. Amor que nós recebemos e amor que nós damos. O salmista diz: não desampares as obras das tuas mãos. Não desampare as obras das tuas mãos. Ore sempre assim, meu irmão. Ore sempre assim. Senhor, não desampare-me, dependendo e querendo que Deus seja com você. Irmãos, uma coisa é reza, e Jesus disse que não vai ser por muitas repetições que nós seremos ouvidos. Não é um mantra de você ficar falando a mesma coisa sempre. Mas ore as Escrituras. Ore as Escrituras. Quando você estudar um texto, se aproprie do texto para a sua vida. Deus, não desampares as obras das tuas mãos. Guarde isso para você. Na verdade, Deus nunca vai desamparar, tá? Mas é você que precisa repetir isso para você mesmo. Ame o Senhor e confie nele de todo o seu coração para colocar a palavra em prática, para ter uma fé viva e repleta de frutos. Pense no que o salmista está falando aqui. Ele deu testemunho de tudo que Deus fizera e agora é como se ele dissesse: Senhor, que o meu testemunho jamais tenha sido ilusão. Senhor, agora que a coisa está terrível, que eu não passe vergonha por ter confiado e dito que o Senhor é o Deus fiel
para todas as pessoas que eu andei com elas. Senhor, agora honra o teu nome, que eu tenho feito ser conhecido por onde eu passo. Comece. Irmãos, nós vamos terminar aqui, e tem algo nesse texto que nós deixamos como a cereja do bolo para o final. Você pode repetir comigo o verso de número 4? Vamos ler juntos? Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra. Todos os reis da terra. Esse salmo é um salmo de ardor missionário. Davi está se comprometendo que até onde ele alcançar, o mundo vai conhecer o Deus vivo e verdadeiro, e ele coloca compromisso dizendo: eu contarei as tuas maravilhas até os confins do mundo. Quando você não para amar mais a Deus, para contemplá-lo na sua história, você se torna ingrato e amargurado. Por favor, quando você não para contemplar Deus na sua história, render ações de graças pelo que Ele fez na sua história, você se torna ingrato e amargurado. Quando você tem tanto desejo de ter mais e mais, você esquece aquilo que você tem. Você esquece que o ser cristão é dividir aquilo que você tem. Davi era um salvo que queria ver o mundo louvando a Deus no meio de todas as pessoas. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Senhor, que o teu evangelho da graça seja conhecido em todo o mundo, e naquilo que depender, eu vou fazer isso. Russell Shedd faz ver aqui, no verso de número 8, queridos, a imutabilidade de Deus. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Russell Shedd diz que essa misericórdia que dura para sempre é aquela que nunca vai desamparar o que Deus começou. Você pode confiar no Deus 3 vezes santo. Você pode ter uma história para contar da ação desse Deus 3 vezes santo. Você lembra do nosso desafio do início? O desafio do início é o seguinte: se você não consegue enxergar isso, agora é a hora de você dizer: Senhor, eu gostaria de enxergar mais e mais a tua mão na minha história. Eu gostaria de enxergar o sangue de Cristo que um dia me salvou. Mas vamos fazer o seguinte: se esse texto não falou nada para você, se você veio aqui por engano, se realmente não teve nada para você, pode ir embora. Volte para casa hoje e fique em paz. Porque Deus afirma que a sua palavra jamais tornará para si vazia. Que ela te abençoe hoje.